Aquele mestre escrevendo com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, que os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Ele me perdoou, ele me perdoou. A sua graça, a sua misericórdia. Glória a Deus, estamos mais uma vez aqui na Rádio UNEPF, programa Jogos Seus Fortes, mais um sábado, olha aí, nós estamos aqui, firmes e fortes, na presença de Jesus, como diria o pastor Alessandro, fica firme, filho, glória a Jesus. Estamos aqui com o Rafael, não está aparecendo, mas você vai dar um glória, Rafael. Glória a Deus. Eita, glória, misericórdia, isso aqui dá, ó, meninas que estão solteiras no Campo de São Bernardo, isso aqui dá lugar na Mupadesb, inclusive, falando de Mupadesb, eu quero começar aqui já falando com o Gustavo. Toda Mupadesb é uma foto dele e não sai nenhuma minha. O que acontece? Tem um preconceito aí? O que acontece, Rafael? Eu sou bonito, né? Sacanagem. Glória a Deus. Bom, brincadeiras à parte, mas estamos aqui com o Rafão. Misericórdia, isso aqui é tocha. E estamos com convidados aqui especiais. Convidados especiais, foi muito difícil trazer eles aqui, misericórdia. Agenda no Gideões, agenda na Debras, Deperuza, Camp. Eu falei, misericórdia. Vem aqui, né, mais simplesinho, Rádio UNEPF. Eles aceitaram, olha aí, tá vendo? Poliana Xavier, eu treinei pra não chamar você de Pâmela, você acredita? Ah, normal.
Eu ia chamar Poliana Xavier e, meu Deus do céu, Fabrício Lobato, é isso? Olha que nome bonito, hein, rapaz? Nome de pregador, hein? Eu não tenho, meu nome não é muito de pregador, Thiago Araújo, né? Thiago Silva, né? É muito, não, mas estamos aqui com o Fabrício Lobato e Poliana Xavier. Desde já, eu peço que você se apresente aí, se tem alguém que não conheça, né? Apresente aí para os nossos ouvintes. Fique à vontade. Pai do Senhor, pessoal, que é a Poliana Xavier. Geralmente eu gosto mais que me chamem de Poli, né? Acredito que a maioria me conhece. Congrego no Cristo Rei, né? E faço parte do Ministério São Bernardo. Estamos aqui muito felizes por estar essa tarde aqui com vocês. Que seja uma tarde edificante para a tua vida e para as nossas também. Meus irmãos, saudação de paz a vocês. Me chamo Fabrício, né? Como o irmão Thiago falou, somos ali do Cristo Rei, uma das congregações do Ministério São Bernardo. Estamos aqui hoje para poder adorar a Deus e que a nossa vida possa alcançar de vocês de alguma forma também, através dos louvores, né? Da mensagem que será pregada para a glória de Deus. Glória a Deus. Bom, quero começar aqui. Podemos começar com louvor já, Poliana? Vamos começar com louvor então. Eu tenho certeza que será uma benção. Fica aí com a Fabiana. Quem me dera chegar aos pés dela. Vamos louvar ao Senhor. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, tua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvir a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, tua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus.
mais fiel que o meu Deus. Nunca houve e jamais haverá. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, que voz, hein? Bom, gente, vamos começar então o bate-papo. Eu quero começar perguntando, né, o primeiro tópico é como começou a vida cristã de vocês. Então a gente emenda, né, nessas 3 perguntas, que é como começou a vida cristã de vocês. Eu quero entender um pouquinho, tá? Teve algum momento marcante, uma virada de chave que vocês firmaram de vez com Deus, tá? E como foi o processo de amadurecimento espiritual de vocês antes de vocês conhecerem agora? Vamos tocar o barco que a gente vai conversar. Pode começar aí. Eu cresci na igreja, né? Inclusive no Ministério São Bernardo, desde pequena, sempre fui da igreja mesmo. Porém, aos meus 22 anos, eu acabei me afastando do evangelho. Chegou uma época ali que eu sofri algumas frustrações mesmo dentro da igreja e comigo mesmo. Aquela curiosidade que a gente tem às vezes de conhecer o mundo. E aí eu acabei me afastando da presença do Senhor. Eu fiquei mais ou menos 2 anos e meio afastada. E o que realmente foi uma virada de chave para mim foi esse momento que eu retornei para os caminhos do Senhor. Porque eu já tinha tido muitas experiências, eu cresci na igreja, fui batizada, trabalhei com adolescentes desde os meus 13 anos. E quando eu saí da igreja, eu entreguei todos os meus cargos, saí totalmente revoltada e falei que eu nunca mais iria voltar numa igreja, que eu nunca mais ia pisar os pés no Cristo Rei de forma alguma. E coloquei no coração mesmo, esses 2 anos foram anos muito, onde eu amadureci muito, e isso tanto no contexto espiritual, porque serviu sim como uma lição espiritual para mim, porque às vezes a gente acha que o mundo tem muito mais para nos oferecer, que a gente tem uma liberdade, e eu me iludi muito com isso, tive muitos conflitos com a minha mãe, com a minha família, então no meio disso eu aprendi muito. E quando eu retornei para os caminhos do Senhor, foi realmente a virada de chave para mim, porque eu já não conseguia me encaixar. Eu voltei ali no congresso da MUPADESB em 2023. E naquele dia eu lembro que eu fui para o congresso bem chateada e frustrada com muitas coisas que tinham acontecido. Eu lembro que naquela madrugada eu ainda tinha saído. Eu saí, fiz o que eu fazia sempre, né? Tinha bebido e tudo mais. E voltando para casa, eu voltei conversando com o Senhor no caminho e falando assim, mas eu fui criada de uma forma totalmente diferente e agora eu não me reconheço mais. Chegou um ponto que eu realmente não reconhecia aquela Poliana que cresceu na igreja, que tinha fé, que para muitos jovens, adolescentes, foi inspiração e foi exemplo. E ali, naquele momento, parece que a ficha caiu, como se fosse o filho pródigo, né? Tornando a si. E eu comecei a pensar e falei, eu não fui criada dessa forma. Eu me sinto totalmente humilhada, uma pessoa que perdeu o propósito, porque nesses 2 anos eu parei de estudar, eu parei de fazer tudo. A minha vida era literalmente beber, era curtir e era só isso, não tinha mais nada. E eu perdi todos os propósitos de vida, então foi realmente a virada de chave. Foi quando eu voltei para Cristo e senti aquele abraço de Deus assim, de uma forma que eu nunca tinha sentido antes, um amor incomparável. E naquele momento eu pude me encontrar de volta. Eu encontrei propósito e sentido na minha vida, porque para mim tudo já tinha perdido sentido. Então o que realmente me trouxe essa virada de chave foi voltar aos caminhos do Senhor. Hoje eu não me enxergo mais fora da presença de Deus de forma alguma. Para mim não tem um contexto. Por mais que seja difícil, nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades. Sabemos que não é fácil ser cristão, ser um jovem cristão hoje em dia. Mas a presença de Deus ela é incomparável. Então eu amadureci muito nessa fase. E o meu amadurecimento espiritual, até antes mesmo da gente começar a namorar, nós éramos amigos. Então, ali naquela fase, quando eu retornei, ele também tinha retornado para a igreja. Então, foi um crescimento junto, é mútuo, assim. Esse ano que a gente passou junto foi realmente de crescimento espiritual para mim e para ele. Eu posso usar um pouco das palavras delas, as minhas, né? Também cresci num lar evangélico, desde pequeno. Na verdade, eu nem sempre fui do Ministério São Bernardo. Eu cresci no Belém, até acho que os 9 anos de idade, se eu não me engano. Depois dos 9 anos, fui para uma congregação do nosso ministério, Boa Vista do Parque, aqui mesmo na região do Parque São Bernardo, Boa Vista. E depois eu acabei vindo para o Cristo Rei, que foi quando a minha irmã nasceu. E ficamos ali no Cristo Rei por um período de tempo.
Meus pais ainda servem lá, eu estava lá. Só que em um determinado momento da minha vida eu comecei a me afastar dos caminhos do Senhor sem perceber. Mas a realidade, e a gente só entende isso, que quando o Senhor ele abre a visão realmente do que realmente é o Evangelho, do que é o cristianismo, do que é ser um cristão, é que eu sempre estive na igreja, mas nunca fui à igreja como cristão, estando lá porque eu gostava ou porque eu queria, mas eu ia mais porque era um costume, estava acostumado a ir, porque meus pais me levavam desde criança, porque desde pequeno a gente frequentava, automaticamente a gente cresce tendo uma base, crescendo no temor, crescendo também conhecendo quem é Deus, quem é Jesus, o que Ele é para nós. Só que a gente começa a crescer e a gente sabe o que é bom, a gente só escuta falar do que é ruim, do que é mal, mas a gente é curioso, né? A gente fala que Eva também aconteceu tudo que aconteceu desde o Jardim do Éden por conta da curiosidade dela. E a gente, nós que somos jovens, né, temos essa curiosidade de uma maneira que é pior do que criança. Criança, quando está crescendo, ela quer conhecer tudo, quer saber como que funcionam as coisas. Mas o jovem, quando ele tem as coisas ali palpável, quando ele tem as coisas na sua vista ali de uma maneira que fala, não, eu quero aquilo, eu quero ver aquilo, eu quero participar. Foi o que aconteceu comigo. Aos poucos eu fui me afastando do caminho do Senhor e eu não percebia. Em determinado momento, se eu não me engano, acho que em 2019, e que começou realmente, né, o meu afastamento da igreja, aí foi ladeira abaixo, foi daí para pior. Aí a gente começou realmente a conhecer o que era o mundão, o que era realmente uma vida sem Cristo, uma vida de desobediência, de rebeldia, uma vida totalmente deturbada de tudo aquilo que um dia eu aprendi, de tudo que me foi ensinado, né? Claro que sempre houve um temor, né? O respeito pelos pais, também por quem era Deus, mas você esquece quem foi Jesus para você. Mas foi como eu falei, eu sempre estava na igreja por um mero formalismo, por ir, por frequentar, porque meus pais levavam, mas não porque eu queria, não porque eu gostava, mas porque eu só estava acostumado a ir. Mas me afastei, fiquei mais de 3 anos afastado dos caminhos do Senhor. E eu voltei, e por incrível que pareça, eu não retornei em um congresso, não retornei no Ministério São Bernardo. Eu fui levado para um encontro, né? Pode falar a denominação de igreja? Só, né? Da Igreja Batista Vida Plena. E eu falo o nome porque eu sou muito grato. Se estou até aqui hoje é porque eles tiveram participação nisso, né? O irmão Igor também, que me levou nesse encontro. Foi necessário eu ter que ir em 2 para realmente eu entender que o caminho agora era só um, era o caminho que eu não devia ter saído. E foi um encontro chamado Encontro com Deus. Aquilo ali mudou a minha mente, mudou o Fabrício, porque eu realmente tive um encontro com Deus ali. Foi algo que mudou a minha história, porque desde aquele encontro, né, daqueles 2 encontros que eu participei, até hoje, graças a Deus, eu estou firme. Mas por quê? Aquilo me ajudou muito. Foi um trabalho muito especial, né? A gente passa 2 a 3 dias dentro de um local, sem celular, você se desliga de tudo. E aí eles têm toda uma liturgia, todo um cronograma, sabe? Eles tratam a você como se literalmente você não conhecesse nada de Deus, nada de Jesus. E eles te colocam lá, claro, por livre e espontânea vontade. Aí, cara, é sobrenatural, é surreal, é muito bom. Ah, você é da Assembleia, do Ministério São Bernardo? Sim, mas quem tiver a oportunidade de participar, vai. Por quê? É muito bom, me ajudou muito. Aquilo despertou algo em mim que eu nem sabia que existia, que realmente era entender quem é Jesus para mim. Tanto que hoje, nas minhas ministrações, a maioria, se não todas, eu centralizo sempre a pessoa de Cristo. Eu não consigo falar de outra coisa que não seja Cristo, porque Cristo para mim foi tudo. Cristo para mim é tudo. É o motivo de estarmos aqui. Assim como João diz, Jesus é o motivo de tudo. E nós estamos aqui hoje porque Ele nos proporcionou essa oportunidade, né? Então eu falo que para mim a virada de chave literalmente foi, né, esse encontro com Deus, eu retornar para os caminhos do Senhor. E desde o tempo que eu retornei, né, faz 2 anos, a gente tem vivido coisas que eu nunca vivi em toda a minha
né, desde criança, adolescência, juventude, e o Senhor tem proporcionado. E é engraçado que eu e a Poliana voltou quase junto, né, no mesmo tempo. Eu voltei, acho que coisa de 4, 6 meses depois, ela retornou. Foi uns 6 meses antes de mim, ele voltou. Aí tava tudo diferente do que a gente estava acostumado. Tanto que quando eu voltei para Jesus, que nem eu falei, eu tava frequentando a Batista. Vocês conheciam? A gente se conhecia desde pequeno. Desde pequeno. Nós somos praticamente vizinhos. Oh, literalmente eu moro numa rua, ele mora na rua de cima. E assim, ele desde pequeno era amigo da minha irmã, frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dele. A mãe dele me levava pra EBF, pra culto de criança que tinha no Belém. Então assim, os pais dele já tinham contato comigo antes mesmo dele nascer, porque eu sou um pouquinho mais velha. Então assim, a gente sempre teve um convívio. Inclusive, uma curiosidade que eu gosto sempre de falar isso, eu fui regente do Fabrício, dos adolescentes. Olha só. Porque eu comecei a reger os adolescentes com 13 anos. E aí eu tinha mais ou menos uns 15 para 16, foi quando ele veio pro Cristo Rei e eu era regente dos adolescentes na época. Olha só. Então a gente já se conhecia aí desde pequeno mesmo. É engraçado que... Vai casar com a regente. Eu gosto de falar que antes mesmo de eu nascer, ela já me conhecia, né? Desde o ventre. Desde o ventre. Desde o Literalmente. Tem uma foto que quando meus pais casaram, um tempo depois eu já tava na barriga da minha mãe e ela tava lá, desse tamanhozinho aqui assim. Eu tava na casa deles lá. Mas já tava lá. E a mãe dele grávida. Ela me levou essa foto pra mim ver no primeiro dia que eu fui na casa dele. Ela pegou e falou assim, olha a foto que eu tenho aqui, ó. Eu grávida do Fabrício e você aqui em casa. E você do nada. Gente, que bonito. É um dorama. Não, inclusive a gente entrar agora esse tema da história do casal, como vocês conheceram, mas eu já entendi então, que é conhecer desde criança. E o início do namoro, como é que foi? Você voltou 6 meses antes, ela voltou 6 meses depois. Foi no Cristo Rei os dois, né? Sim, então, o interessante e engraçado de tudo isso é que, por mais que a gente se conhecia desde pequeno, né, assim dizendo, a gente realmente só teve um vínculo, uma proximidade quando voltou para a igreja. Porque até então, como ela falou, eu era muito amigo da irmã dela, desde pequeno. A gente estudou na mesma escola, era vizinho, era da mesma congregação, então a gente cresceu junto, eu e a irmã dela. Automaticamente, pelo vínculo familiar, coincide, né, até por conta de ser vizinhos, a gente tinha um contato de conversar por cima, né, porque eu nem conversava com ela, eu conversava, e nem ela comigo, né. Ele era chato. Sabe aquele adolescente chato da sua igreja? Não despreze, você pode casar com ele, literalmente isso. Verdade. Ele era chato, aquele adolescente. Hoje É que eu era muito assim, desde de nova eu sempre fui muito mandona, essas coisas tudo. E o Fabrício era um engraçadinho. Então ele era aquele adolescente que gostava de fazer piada com tudo e não sei o que. Então eu ficava, ai meu Deus, que menino chato. Eu não tinha muito essa questão. Então a gente nunca foi amigo, não. A gente conversava com o básico mesmo. Quando os adolescentes, os jovens saíam, a gente tava ali junto, mas nunca ficamos muito próximos assim. Quando a gente voltou mesmo, e até pro meu espanto, foi quando eu retornei, minha mãe está ainda na liderança, né? Minha mãe estava na liderança dos jovens, e aí eu lembro que um dia ela chegou em casa e falou assim, a gente tá mudando algumas coisas lá no Cristo Rei, né? E tô reformulando a diretoria, o Fabrício é o novo regente. Aí eu falei, o Fabrício é o novo regente dos jovens? Ela, Aí eu falei, nossa, mas que estranho, né? E quando eu voltei para a igreja, que eu fui um dia e ele realmente estava regendo os jovens, eu falei, gente, tá tudo muito diferente aqui, porque era uma cena que eu nunca imaginava na minha vida. O Fabrício regendo os jovens. Nem você, nem eu. Muito menos eu. Não tinha nada a ver. Eu nunca tive cargo na igreja, eu nunca tive, por exemplo, participação direta com nada. Aí quando eu voltei, depois de alguns meses, né, eu acabei sendo lá ali regente para poder auxiliar e tudo mais. Só que quando foi conversado comigo o regente, eu falei, gente, como que faz isso? Eu não sei nem mexer a mão. Eu não tenho nem sincronia, eu não sei nem como que faz isso. Eu falei, vai ser horrível isso daí. Só que aí o senhor foi falando, né, que era um propósito, que ele tinha que trabalhar, e através disso eu fui falando, senhor, então me dá sabedoria, me ajuda, né, me capacita, porque eu não sei. Tanto que eu conversei até com um amigo recentemente, eu falei, cara, eu não sabia reger, eu fui em um congresso. Presta atenção nisso aqui. Misericórdia. Eu fui em um congresso prestigiar, né, alguns amigos, só para assistir o culto, e eu não sabia reger.
Aí tinha um regente homem lá. Aí eu falei, eu vou ver como que esse irmão rege, porque eu vou tentar fazer igual. Olha aí. E o irmão regiu, eu falei, caramba, que bonito. Só que no dia que eu fui reger, eu regi totalmente diferente. Mas foi literalmente o Espírito Santo impulsionando, sabe, conduzindo ali, porque eu falei, Deus, eu não consigo. Por mim mesmo eu não sei, eu não posso e eu não faço. Mas se o Senhor me confiou, se o Senhor tem algo comigo em relação a isso, aqui não vai ser eu não, Senhor, aqui é o Senhor conduzindo. E aconteceu, né? E o início do nosso namoro foi basicamente isso, porque eu voltei e eu já tinha sido regente dos jovens antes de eu sair. Então eu voltei, aí eu voltei em dezembro, como estava reformulando ainda, foi uma fase que todos os jovens estavam começando a se levantar, porque muitos jovens saíram na mesma época que eu saí. Então, vários estavam voltando, ele voltou, eu voltei, mais uns 5, 6, né? Que cresceram da mesma igreja que a gente, tinha saído também e voltaram. E aí, quando foi mais ou menos em abril de 2024, me pediram para voltar para a regência. Então, a gente criou essa proximidade maior ainda por conta da regência. Então, os dois eram regentes. Aí jovens. A gente começou a conversar mais, porque como eu já tinha uma certa experiência, eu falava, tem alguns hinos que eu acho que tiraram da pasta, a gente pode colocar de volta. Então, começou tudo assim. No meio da regência, a gente começou a conversar mais. E aí, com o tempo, por a gente ser regente, então a gente começou a criar uma rotina junto praticamente. A gente ia pra igreja junto, né, porque mora perto, voltava da igreja junto, aí tava nos ensaios juntos. Daqui a pouco, quando a gente foi ver, a gente começou a ir pra academia, eu, ele e mais um jovem. Olha aí. Então a gente literalmente foi criando uma rotina de todo santo dia a gente conversava, todo santo dia a gente ia pra igreja junto, ia pra academia junto, a gente criou toda uma rotina. Então foi até estranho assim o início do namoro, porque acho que demorou. Algumas pessoas me perguntavam pra mim, não tá acontecendo alguma coisa entre você e o Fabrício? Eu falava, não. Credo. Era basicamente isso. Eu falava, não, gente, a gente é só amigo. Você tem certeza? Tenho certeza, a gente é só amigo. E na minha cabeça era a coisa mais normal do mundo. E o mais engraçado é que foi um dia, um pouco antes da gente realmente ter alguma conversa sobre namorar, a minha mãe chegou em casa e falou assim pra mim, que estranho, acho que o Fabrício tá gostando de você. Eu falei, mas por quê? Aí ela falou assim, porque eu cheguei aqui, aí você tava cozinhando, o Fabrício tava encostado na parede e te olhando assim, ó. Aí eu falei assim, mãe, eu acho que é coisa da sua cabeça, mas deixa pra lá. Aí passou uns dias, acho que uma coisa de um mês mais ou menos, foi quando a gente realmente conversou, que realmente surgiu um interesse assim, do nada, que eu falo que o interesse dele foi do nada, e a gente começou a conversar sobre isso. Mas ainda assim havia muito medo, até por conta de misturar as coisas, né? A gente tá trabalhando com jovens, então os dois trabalhando com jovens, os dois namorando, se termina, isso foi uma coisa que até o nosso pastor falou quando a gente foi conversar com ele. Ele se termina, como que vocês vão lidar com essa situação? Né? Então foi um relacionamento que começou com muito diálogo, que a gente começou a conversar sobre isso, e em todos os momentos eu sempre falava pra ele assim, olha, independente do que acontecer, eu não quero perder a sua amizade. Deu certo, deu errado, vamos orar, vamos pedir a Deus direção. E se não for da vontade de Deus, a nossa amizade vai continuar sendo a mesma. Até porque maturidade, tudo começou na amizade, né? Então, a gente entendia que o namoro era o momento ali que a gente ia se conhecer melhor, num quesito de relacionamento, num quesito de matrimônio, para uma vida de casado. Então, a gente sempre conversou, sempre foi franco, aberto um com o outro, falando, vamos continuar nos conhecendo, né? Só que agora no sentido de relação. Ver o que você gosta, o que eu não gosto, né? Quais são os seus planos, quais os seus objetivos, quais os propósitos que você tem, sabe? Pessoal, espiritual, profissional, para ver se encaixa. Por quê? Não adianta as pessoas se gostarem muito se os propósitos não se encaixam. Se os propósitos não se encaixar, vai dar dor de cabeça futuramente. E toda decisão que é tomada agora, se não é conversado, se não é tratado, depois vai ser um problema muito grande. Então a gente sempre tentava e sempre tenta, até hoje eu falo pra ela que a base do relacionamento é um bom diálogo, é conversar. Porque ali a gente se alinha, a gente, sabe, se resolve e continua seguindo. Tanto que, como ela falou, na questão de regência, às vezes a gente tem atrito, às vezes a gente tinha muito atrito, porque acaba misturando a regência com o relacionamento. Então, às vezes a gente acaba tendo umas trocas de faísca, não é por culpa nossa, é por conta que a gente está tão junto, é tanta coisa misturada, que às vezes a gente não consegue separar. Então, gera um turbilhão de coisa.
E tudo isso a gente tem que pegar e falar, calma, vamos respirar um pouco. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos por aqui, vamos por ali. O que dá pra fazer primeiro, o que não dá pra fazer? Vamos separar as coisas, porque mistura. É tudo muito perto, é tudo muito próximo, é tudo muito ali ligado, sabe? Então é bem difícil nesse sentido, porque hoje a gente consegue controlar bem, mas depois de muita conversa lá do começo, porque como o relacionamento era novo, a regência era nova pros dois, né? E a gente estava se conhecendo, então era tudo novo, era tudo novo. Literalmente. E foi assim que a gente foi conversando, né? A terceira pergunta é se teve algum momento engraçado, inusitado do relacionamento e amizade, mas eu acho que... Teve muitos, né? Teve muitos. Dá um resumo, eu quero ver uns. Mesmo. Mas esse aí dele tá olhando assim, você cozinhando, rapaz. Não, literalmente, assim, eu acho que teve a fase de que todo mundo achava que estava acontecendo alguma coisa, mas uma coisa que eu até comentei com ele esses dias que eu tinha esquecido. O que me deu essa viradinha de chave também de entender um pouco mais que estava acontecendo alguma coisa foi num dia aleatório, que a gente tinha voltado da academia. Eu lembro que esse dia tava frio, tava chovendo. Aí eu tomei banho, aí eu falei assim, nossa, queria pipoca. Mandei mensagem pra ele, falei, nossa, queria comer pipoca do nada. Aí ele, você quer que eu vá lá fazer, quer que eu vá fazer pipoca pra você? Ele literalmente, eu falei assim, não, você vai descer aqui em casa, 11 e pouco da noite pra fazer pipoca. Aí ele, não, se você quiser eu vou. Ele realmente desceu lá em casa. Olha só. E foi lá fazer um balde de pipoca pra mim. E foi lá fazer um balde de pipoca pra mim. Aí fez a pipoca, eu comi e tal. Ele subiu e foi embora. A minha mãe veio na cozinha e falou assim, o que o Fabrício veio fazer aqui? Eu falei, ele veio fazer pipoca pra mim. Rapaz. Literalmente, ele veio aqui fazer pipoca. A carinha dele. Não, mas é assim, é porque moramos perto também, né? Então facilita. Mas se morasse longe ia ser mais difícil. De um Uber, né? Ia ser complicado. Vai falar, toma uma pipoca de micro-ondas aí, você esquenta. Então tem uma prova de amor, alguém vai lá fazer pipoca na sua casa. 11 e pouco da noite. Prova de amor tem diversas histórias. Né? Toda vez que tem, eu me lembro do pastor Alessandro, que ele veio aqui e ele disse que ele queria conquistar a Cris de todo jeito, né, Dada? E aí ele falou que como que eu preciso ter mais contato com ela. Aí descobriu onde ela trabalhava e aí descobriu um curso de culinária do lado onde ela trabalhava. Aí falei, vou pegar o mesmo horário de ônibus com ela e pegar o mesmo ônibus. Cada um tem a história. Eu faço pipoca, o pastor Alessandro pega o ônibus e a gente segue o barco. Então é isso, né? Uma história muito bonita de vocês, eu estou impressionado, viu? Palmas. Vamos lá. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre preparar vocês para casar, né? Vocês estão se preparando para casar, deve estar uma correria, né, gente? É uma loucura, gente. Só um comentário, eu vi ele fazendo promoção da gravata, você ficou brava? Que isso, Parou? Que isso? Não, tem que estar promoção pros oral aqui, o pior de tudo é que ele todo mundo tem que casar. Ele colocou lá, aí eu tenho mania de repostar os stories na correria e eu não ouvi o final do áudio. Eu comecei a ver o começo e falei, vai fazer uma promoção, beleza. Joguei lá. Daqui a pouco uma amiga minha comentou assim, a Poliana vai me matar e colocou um kkkk. Aí eu falei, ué, o que tá acontecendo? Eu não entendi. Eu voltei e fui ver. Eu falei, gente, eu não acredito que ele tá fazendo um negócio desse, não. Eu falei, gente, não é possível. Mas é assim, né? Estratégia deles. Estratégia de vendas. É o marketing. Tem um recorde na nossa loja, pra você que não conhece, aqui vai ficar, ó, King do Nó. Tá? Fala de novo, King do Nó. Vamos gravar isso. King do Nó. Somos nós. Precisa de gravata para o seu casamento, para o congresso da sua igreja, uma gravata para renovar o seu estoque, é conosco mesmo, tá bom? E é engraçado porque tem um recorde na nossa loja, eu não falo de pessoas que pegam para congresso, né, para festividade, para uso próprio, de 3 pessoas, que cada uma comprou 8. Fala, pô, é um recorde grande. Mas sempre que alguém chega perto desse número, fala, caraca, será que alguém vai bater esse recorde agora? E nunca bate. Chega perto, pega 6, 7, 8 e para. Fala, não, eu tenho que dar um jeito de alavancar isso e de alguém quebrar esse recorde aqui. 8 é o número da sorte. O que eu vou fazer? Vou botar um brinde aqui, vou fazer alguma coisa. Eu falei, mas a Poliana não vai gostar. Por quê? Eu falei, ó, quem comprar mais de 8 gravatas pegou 9, 10 gravatas, vou dar uma camisa social. E eu falei, ela nem chum, né? Mas eu vou colocar só pra dar engajamento. Legal. E depois ela veio comentar, aí ela gravou um áudio. Eu falei, vou postar isso daqui. O
pessoal vai amar o vídeo. Olha aí. Porque realmente. Permitiu mesmo que eu vi. Expondo! Porque eu coloquei lá assim no vídeo, postei e saí correndo. Aí o pessoal fala, como assim postei e saí correndo? Então quem é curioso, quem quer saber realmente o que eu tô falando, vai até o final. Vai até o do final. vídeo. Legal. Aí calhou de eu falar no finalzinho e ela depois ouviu. Aí ela gravou o áudio. Isso tá gravando aqui, né? Tá. Gente, eu só postei um dos áudios, tá? Foi só um que ela mandou. Os demais a gente deixa. Os outros você não pode ver. Deixa pra lá. Confidencial. Confidencial. Olha Mas aí. em relação à questão do casamento, eu quero começar falando disso porque é muito engraçado. Quando a gente realmente começou a conversar sobre casar e tudo mais, o meu pensamento nunca foi casar. E ter uma festa, fazer um negócio, nossa. Certo. Não que a gente vai fazer isso, né? Porque não temos. É difícil. Você que quer nos abençoar, entre em contato no nosso Instagram. Fala o Pix, fala o Pix. ADM, tá bom? Pode entrar em Pix contato aqui na nossa embaixo. ADM lá, e o Pix também dá pra fazer uma thumbnail. A gente coloca aí o Pix. Então eu não tinha esse pensamento. Qual era o meu pensamento? A gente casava ali no civil, pega um dinheiro, né, para poder fazer uma viagem legal, uma lua de mel, para poder, sei lá, dar uma entrada numa casa, pegar um lugar legal. Porém, essa pessoa... É sempre a mulher. É sempre a mulher. Olha, Hoje, eu agradeço, porque por mais que tem toda essa correria, todo o esforço, tem momentos que é bem difícil por conta dos gastos do casamento. Quem casou sabe, por isso que nós precisamos da sua ajuda. Coloca o Pix de novo aí, editor. Coloca de novo. Quem está se preparando para casar também sabe do que nós estamos falando. E você que um dia vai casar, você vai ver isso. Mas em tudo, Bati. dá lugar, mano. profético, é Deixa eu ser profético. profeta na sua vida, mano. Levanta a mão aí, mano. É profético. Terra. Vai. É bem gostoso ao mesmo tempo. Sim. Porque a gente vê que em tudo Deus cuida, né? E Deus falando sempre bem no começo também da relação que Ele seria conosco, Ele seria a provisão, né? Ajudaria. Tem dado estratégias, né? E é bem bacana porque hoje eu comprei o sonho dela. O mesmo sonho que ela tinha, agora eu tenho. E é muito bom, é legal, porque de algo que você não tinha nem pensamento, você falava, pô, isso daí pra quê, né? Você fala, nossa, realmente é bacana. É um momento único, sabe? É algo que vai ter só uma vez na vida ali e vai ficar marcado. Então, é bem bacana essa questão de você se programar para um casamento. Até porque depois você vai ver lá na frente e falar, nossa, lembra quando a gente fez isso pro casamento? Lembra como foi essa questão aqui? Nossa, lembra aquilo que deu uma maior dor de cabeça? E é muito legal ao mesmo tempo. É muito bom, vale a pena. Foi Vale a com pena. muito diálogo que eu consegui convencer. Eu apelei pro emocional dele. Eu falei, olha, vai ser um momento único, seus pais vão estar lá, minha mãe, todos os nossos amigos, aquela coisa toda. Mas eu não tinha aquele desejo de fazer festa grande, nunca tive. Acho que nunca não. Acho que quando eu tinha os meus 15 para 16 anos, eu tinha até vontade de fazer aquela festona, né, com essas coisas tudo. Mas depois de um tempo passou, aí eu falei, ó, eu quero ter um momento realmente que fique marcado ali pra gente, que seja algo que depois a gente possa contar pros nossos filhos, né? A gente, nós fizemos a festa do casamento, foi assim, mostrar foto e tudo mais. É uma correria muito louca, gente. E por isso que eu ia falar a questão do diálogo, porque o Fabrício, ele não tinha noção nenhuma de nada de casamento. Literalmente. Não, nada, nem de valor, nem do que precisava fazer. Quando eu começava a falar pra ele as coisas, ele, mas tem isso? Eu falava, sim, tem isso também. Ela falava de uma maneira, sim, como se eu soubesse. Como se eu tivesse a par, como se eu falasse, nossa, é Eu verdade, ficava tem isso. indignada. É verdade. Eu ficava indignada, porque eu falava assim, como assim você não sabe que tem isso no casamento? Não, mas eu não sabia que. Eu falei, tem isso aqui, tem. Porque cada detalhezinho que você vai vendo assim, é muita coisa e é muito gasto. E ao mesmo tempo que é uma correria que, às vezes, em algum momento do dia, você fica até. Você fica com medo, você fica com receio de não dar certo, de não conseguir. Cada orçamento que você falou, ontem eu tava brincando com ele. Eu falei assim, não, todo orçamento que faz pro casamento é R$1.000. Nada, tudo é R$1.000. É a base. Gente do céu, até a base pro rosto de uma noiva é R$1.000. Você fala, gente, não é possível uma coisa dessa. Tudo é R$1.000. E eu falo pra ele, de onde que a gente vai tirar esse R$1.000? Eu não sei.
Mas vamos lá. E em tudo Deus tem dado estratégia, sabedoria pra gente, em todas as decisões. Temos orado muito e pedido a Deus direção em tudo. E Deus realmente tem abençoado nos pequenos detalhes. No dia a dia, assim, nós temos visto a mão de Deus em tudo. Até essa questão que a gente falou da venda das gravatas é algo que foi estratégia de Deus mesmo. Então, a gente vê que é um momento marcante, é um momento muito bom. Apesar da correria, você jovem aí que está querendo casar, é corrido, é difícil, mas em tudo o Senhor, Ele dá graça. E o pedido? Foi surpresa? Obviamente foi surpresa na misericórdia. Mas como é que foi o pedido aí? Eu quero saber, curiosidade. Conta aí como foi o pedido. Como que você se preparou? Foi atrás da aliança? Ela pensou muito, planejou muito. Graças a Deus deu tudo certo no pedido, mas foi bem engraçado. Cara, é tão engraçado que até o Uber que eu peguei participou do pedido. Sim. Vamos lá. A gente tinha marcado de comemorar 1 ano, né? Porque a gente nunca teve um primeiro encontro. A gente nunca teve vamos fazer um encontro, vamos se ver. Não, porque a gente já se conhecia, já tinha um convívio. Então pra gente não existia isso. A gente sai esporadicamente, vai num shopping, vai num parque, normal. Mas aí a gente conversou e falou, a gente nunca teve um primeiro encontro. Vamos fazer diferente nesse 1 ano de namoro? Vamos o quê? Vamos fingir como se a gente fosse o primeiro encontro e não se conhecesse. Ó a maluquice. Não, vamos fingir que a gente não se conhece. Isso, né? Ele falou maluquice. Eu falei, vamos fingir que a gente não se conhece então. Tá bom, pra ver como seria. A primeira vez ali e tal, a reação. Que legal. Legal, até então na cabeça dela seria o primeiro encontro. Tanto que a gente tinha visto um local muito legal pra descontrair, seu primeiro encontro ia calhar muito bem. Mas na minha mente eu já queria fazer o pedido. E eu queria fazer o pedido no dia que ia ser a data que a gente ia se encontrar. E ela não sabia. Eu fiz tudo em segredo. De todo mundo também, inclusive. Só eu e Deus. Só eu e Deus. Ninguém sabia. Seus pais, ninguém, amigo. Eu queria literalmente fazer uma surpresa pra chocar tudo e todos. Chocar o mundo. Foi chocante mesmo. Chocar tudo e todos. Foi chocante. Legal. Aí a gente viu um local, só que eu falei, esse local aqui pra um pedido de casamento não tá tão legal, sabe? Não tem um ambiente, uma estrutura, é um pedido de casamento, mano. Não é qualquer coisa, sabe? Não é um simples encontro. Cara, em um dia, no meio período do dia, eu falei, eu preciso achar um lugar. E fui pesquisando, e é engraçado que o algoritmo, ele reconhece quando você quer alguma coisa. E eu pesquisando, pulando lá no Instagram, vendo, eu vi um lugar, eu falei, nossa, que lugar bonito, que legal, né? Aí entrei lá dentro do Instagram e falei, tomara que não seja muito longe, porque às vezes tem uns lugares legais, mas aqui em São Bernardo não tem muita opção. Você vai vir em Santo André, São Caetano tem alguns lugares, é um pouco mais distante. E eu vi um lugar em Santo André muito bacana. O ambiente era muito lindo, aconchegante, sabe? É uma estrutura toda montada. Eu falei, vai ser aqui. Entrei em contato com o pessoal, falei, quero fazer o pedido pra minha namorada hoje, aí no restaurante de vocês. A mulher falou, o quê? Eu falei, tem como? Dá? Dá. Falei, então é assim, eu vou fazer de tudo pra que ela chegue primeiro e eu chegue atrás, porque vocês vão acomodar ela vai pensar que é literalmente um primeiro encontro, e no primeiro encontro o homem vai chegar atrasado. Até aí tudo bem, né? Só que aí tinha a questão de buquê de flor, das alianças. Só que eu falei, eu vou deixar ela chegar primeiro, e o engraçado é que a gente saiu junto de casa. Como eu moro na rua de cima dela, ela desceu uma rua e eu desci a outra. Vou fazer aqui na câmera pra vocês verem. Ela desceu essa rua e eu desci essa. Pra gente não se encontrar. E literalmente cada um em um carro. Nós não fomos juntos. Cada um foi num carro. Aí beleza, ela viu o carro que eu ia. Por quê? Ela pediu Uber na mesma hora que eu. E ela pensou que o cara que chegou lá era o Uber dela, mas era o meu. Então ela já sabia o carro que eu tava. E eu falei pro cara, cara, vai reduzindo aí, vai devagar. E o cara passando uns semáforos amarelos, eu falei, cara, calma. Relaxa, vai devagar. Aí eu fui começando a conversar com ele e tudo mais, ali explicando, né, como começou a nossa história, o que eu ia fazer. Ele, eu não acredito. Falei, por que ele? Meu, que da hora, cara, que legal, que sei lá o que. O cara começou a rir de felicidade, mano.
Eu me espantei com aquilo. Eu falei, como assim? Ele, não, me desculpa, eu não tô rindo porque é engraçado, eu tô rindo de felicidade por você. Eu falei, eu entendo, né? Não é todo dia que você pega uma pessoa dentro do Uber que vai pegar e vai casar. Aí foi engraçado que ele, até a gente conversando, ele falou, geralmente no Uber você vê várias histórias, várias coisas, mas um casamento, não pedido de noivado, é diferente. E a gente indo, chegou no local, eu cheguei primeiro que ela ainda, com o carro. E aí eu falei, cara, vamos esperar um pouquinho porque ela vai entrar. Aí a gente parou. Nessa que parou, o carro dela foi. Aí chegou na frente, aí ela mandou mensagem. Ela falou, cheguei, vou te esperar aqui na porta pra gente poder entrar. Eu falei, não. Não. Gente, eu odeio entrar nos lugares sozinha. Então, pra mim, aquilo ali, eu falei, ai meu Deus. Não acredito que ele vai fazer isso. É muito ruim entrar num lugar sozinha. E era um lugar que era desconhecido. Nunca vi. Parecia muito lindo, né? Só que eu falei assim, gente, ai meu Deus, que vergonha entrar num lugar sozinha. Então, ali quando ele falou pra mim, não, pode subir, eu falei... Mas eu falei assim pra ela, sobe porque a gente tinha reserva. E tinha 15 minutos de tolerância. E tava dentro da tolerância. Aí eu falei pra ela, sobe, pega a mesa, porque senão a gente vai acabar perdendo a mesa. E se a gente perder a mesa, aí talvez não vai ter toda aquela questão, né? Que a gente queria, mas isso só tava ludibriando ela, tá? Aí ela chegou, se acomodou, aí eu cheguei atrás. Só que antes de eu descer do carro, eu falei pro Uber, eu falei, cara, você não quer gravar pra mim não? O vídeo? Ele, quê? Eu falei, pô, grava pra mim, hein? Eu vou entrar, você vem atrás gravando e filma toda a reação. Ele falou, você tá falando sério? Eu falei, eu tô falando sério, mano. Por quê? O pessoal do restaurante falou que eu podia fazer o pedido depois, que a gente comesse e tudo mais. Porém, dependendo de como estava o restaurante, talvez eles não conseguissem gravar. Eu falei, eu não vou perder essa oportunidade. Porque a do namoro já deu problema quando pediram em namoro. Não gravaram. Não gravaram. Gente, não tem o registro do pedido de namoro. Tem foto, mas não tem vídeo. Aí nem eu falei, foto direito, porque no dia que ele me pediu em namoro, eu tava em casa, eu também não sabia. sem maquiagem, sem nada. Ele chegou lá em casa, tinha acabado de lavar o cabelo, aquela coisa assim, tipo, bem à vontade. Aí ele fez uma surpresa, pediu pra minha tia gravar. A minha tia, que é uma bênção do céu, te amo, tia, achou que tava gravando, mas não estava. Tá tirando foto. Nem tirou foto. Nem tirando foto, meu Deus. Não tem registro de nada. Aí eu até falei isso pro Uber, né? Eu falei, cara, pra não correr o risco também, né? Porque o pessoal do restaurante falou isso, entra lá e grava. Beleza, aí o cara ficou felizão, mano. O cara pegou, ela entrou, tava lá, eu entrei. Aí eu vim com buquê de flor. Só que até então ela pensou que é o primeiro encontro, né? Ele quer dar uma boa impressão e tudo mais. Só que aí eu puxei a arma secreta. Ó, o cara cheio da aliança. E nessa que eu puxei, ela E a paralisou. Júlia pegou ainda. Eu falei, meu Deus. Ela paralisou, ela não acreditou. Aí foi ali, né, que fiz o pedido. E ela aceitou, graças a Deus. No vídeo, gente, eu tô rindo, mas eu não tava rindo assim. Era uma risada que eu não tava acreditando. Eu falei, mentira, porque a gente já tinha conversado sobre isso uma vez. E a gente falou assim, eu falei, a gente pode noivar exatamente quando a gente fizer 1 ano de namoro. A gente faz 1 ano de namoro, noiva, né? E aí passa mais um tempo a gente casa. Então, tipo assim, a gente conversou isso acho que umas 2 vezes. Só que depois eu comecei a brincar com ele, porque como a gente já estava nos preparativos do casamento antes do pedido do casamento, eu ficava zoando, falava, não, daqui a pouco eu vou casar. E o pedido ainda não chegou. Eu tô aqui fazendo cotação de buffet e não sei o que, e até agora nem noiva eu sou. Você entra em contato com o lugar, qual a data do casamento? Tal dia. Você é noiva, parabéns. Não sou noiva ainda, moça, eu só tô organizando. Eu sempre dava um balde de água gelada nela, né? Nossa. Justamente porque eu já tinha essa ideia de fazer isso. Aí eu falava pra ela, não, noivar agora pra quê? Falta um tempo pra casar ainda, vamos deixar pra noivar quando estiver perto do casamento. E ela falava, e eu tentava dar balde de água fria, eu falei, toda hora, velho, esse assunto, brincando, né? Sim, era sempre em tom de brincadeira os dois, né? Eu ficava tipo assim, não, meu filho, pedir em casamento que é bom nada, né? É o tempo inteiro, eu pra tudo, mas me pedir em casamento nada. Ele, nossa, mas toda hora esse assunto também. Então a gente brincava muito com isso. Só que até então eu tava tranquila, e eu achava que realmente ele não ia me pedir em casamento agora. Eu jurava que ele ia deixar pra pedir, talvez, na virada do ano, talvez no começo do próximo ano ainda. Então eu literalmente não imaginava nada disso. Ainda mais porque a ideia de fingir um primeiro encontro partiu de mim. E eu não achei. Eu não achei que ele teria esse raciocínio, gente. Na minha cabeça eu falei, não, ele não. Ele é inteligente, eu acho que ele não vai.
É inteligente. Inteligente. Ele soube esconder bem e fazer uma surpresa bem feita. Eu falei, eu acho que ele nem vai pensar numa coisa dessa. Engraçado que eu ainda brinquei com ela. Eu falei, vou pedir você em noivado na virada do ano novo. Que aí a gente aproveita os fogos, o pessoal vai soltando, Economiza. a gente tira foto, o pessoal grava e fala, vai ficar mó legal, né? Mas só pra... Não, e as minhas amigas ainda falaram, né? Porque eu comentei com elas, eu falei, não, eu e o Fabrício inventou de fazer um primeiro encontro e tal. E aí no dia, e foi realmente um clima de primeiro encontro, gente. Aquele dia eu saí, eu comprei um salto novo, eu comprei um vestido. Eu fui no salão, eu tive um dia, né, toda embelezadora, assim. Fui lá, fiz o cabelo, fiz sobrancelha, fiz unha, fiz um monte de coisa. E aí, só que até então, pra mim, primeiro encontro, normal. Fiz a unha, fiz o cabelo, me arrumei. Aí as meninas, minhas amigas ainda falou, você não acha que ele vai te pedir em casamento? Não, eu falei, não. Eu falei, duvido muito, eu duvido mesmo. Acho que vai ser só realmente o primeiro encontro. Eu ainda coloquei nos melhores amigos no Instagram. Eu falei, gente, é o primeiro encontro meu do Fabrício, a gente resolveu fazer uma brincadeira, eu volto com atualizações. Só que eu não voltei com a atualização, porque eu fiquei literalmente chocada. Eu falei, gente, a atualização vai pro feed agora. Aí eu postei as fotos. Olha aí. Foi basicamente assim o pedido, só tudo isso. Só. Uma história longa. Aí, gente, que legal, viu? E bem inteligente, viu? Ele não é chato. Ele foi inteligente. Eu era Foi chato. inteligente. Vai ser inteligente. E aí, pra gente finalizar esse tema, que conselhos vocês dariam para futuros noivos sobre como tornar esse período mais leve, abençoado? E é difícil, né? Mas um conselho para como passar esse momento aí, os dois. É literalmente ter Deus no centro de tudo. No centro. É muita oração e muito diálogo. Gente, tenham paciência. Eu vi até um vídeo no meu feed esses tempos atrás falando da mesma forma que é o seu primeiro casamento, é o primeiro casamento da outra pessoa. Você está sendo noivo pela primeira vez, a outra pessoa também. Você está aprendendo e a outra pessoa também. Então, assim, em alguns momentos ele até falou, ela ficava brava. E eu realmente, às vezes, eu ficava brava e falava, gente, não é possível que ele não sabe disso. Só que quando eu vi esse vídeo, eu comecei a pensar melhor. Eu falei, não, é realmente nosso primeiro contato. Então, assim, não tem como ele saber de tudo e nem eu. A gente está aprendendo, nós estamos construindo algo. Então, é entender que você está construindo algo, você está construindo um futuro com alguém e lembrar sempre o motivo do porquê que vocês começaram, o propósito que vocês têm. Né? Começou por um motivo. Vocês não começaram a namorar à toa, não começaram a pensar num casamento à toa. Então, é sempre lembrar, há um propósito maior. E lembrar que, assim, a gente... Eu falo que... Algumas pessoas falam que a gente gosta de espiritualizar tudo, mas é uma realidade. A gente sabe que o noivado é uma guerra espiritual de qualquer forma. Sim, porque a família é projeto de Deus. Satanás não vai ficar feliz vendo dois jovens realmente lutando para conseguir construir uma família e mais. Construir uma família embaixo da obediência, sob a palavra de Deus e realmente construir um futuro sadio. Então é muito diálogo, muita oração, paciência, chore se for preciso, porque tem dia que a gente quer chorar e fala, meu Deus, eu não aguento mais, é muita coisa. E realmente tem dia que é estressante, mas lembre que em tudo, lá na frente, você vai ver a mão de Deus, vai agradecer ao Senhor, porque Deus ele cuida de cada detalhe. É sempre colocar Deus na frente de tudo, né? Dos planos, dos projetos. Falar, Senhor, se for isso daqui da sua vontade, faça, ajuda, né? Se não for, nos mostre. Mostra como que a gente tem que fazer, como que é a vontade que o Senhor quer que a gente faça. O que o Senhor quer que nós temos que fazer para ser da melhor maneira possível, conforme a sua vontade. E é o diálogo, né? A oração é a base também. E ter muita paciência, porque às vezes a outra pessoa não está num dia bom. E você tem que ter esse entendimento. E no outro dia talvez você não vai estar bem. Então eu entender que hoje eu não estou bem, mas eu vou ajudar. Não, hoje eu não estou bem, então ela me ajuda. Por quê? Amanhã eu vou estar bem. E amanhã talvez ela não esteja, então eu vou ajudar. Né? O relacionamento é um dia de mão dupla, é você estar sensibilizado com a pessoa e a pessoa com você. Você tem que ter muito discernimento também para algumas coisas. Às vezes ela fala uma coisa, às vezes eu não entendo muito bem, né? Ou não interpreto da maneira que ela falou e acaba tendo uma pequena... atrito, né? Um atrito. E tipo, por coisa simples, que às vezes é uma falta de discernimento, de compreensão, e não é por mal. Isso acontece muito. E por isso que às vezes eu até falo pra ela, manda por áudio. Manda por áudio que assim eu vou entender melhor. Sim. E, Isso tá chateado, tá cansado, tá triste, não aguenta mais, fala, vou desistir, não desistir não.
dorme que passa. Ela fala isso pra mim. Você não aguenta, você quer, sei lá, dorme, amanhã é outro dia, amanhã você acorda de outro jeito, vai acordar melhor. E a gente conversa se for o caso, mas todavia priorize a conversa. Não deixe nada acumulado, sabe? Porque depois no momento ali talvez de estresse, você só estoura e solta tudo é pior. Sim. Por isso que é sempre bom falar, nem que seja de pouquinho em pouquinho, falar, ó, isso aqui e tal, eu tô assim, e aqui aquilo, pra poder ter uma boa convivência, né? Glória a Deus. Vamos entrar nos últimos temas aqui, vamos falar sobre o empreendedorismo, né? Depois que casar vai continuar, o negócio das gravatas, vai parar, você já sabe. Olha, é o projeto, né? A gente entende que foi algo que Deus preparou e que se a gente para depois do casamento, não vai ter tanto impacto no quesito de esforço que a gente teve. Por quê? Não foi só pro casamento. É algo que a gente pode manter, né? Talvez não com a mesma constância ou frequência, mas pelo menos o nosso desejo é manter, né? Tanto as gravatas quanto os doces. Isso é até engraçado que hoje ela faz os doces, né? Leva para as igrejas, para os locais. As pessoas amam os doces que ela faz, as palhas italianas. Cara, é muito bom. E tudo nasceu de ideias e estratégias que o Senhor deu, né? Porque a gente conversando, a gente vai fazer as coisas do casamento, a gente precisa de recursos, precisa de dinheiro. O que a gente vai fazer? Eu falei pra ela, por que você não faz alfajor? Alfajor. Porque eu comi dias atrás e falei, nossa, isso aqui é mó gostoso, né? Eu falei, faz alfajor. E faz mousse, sei lá, e foi falando um monte de coisa. Ela, vou fazer palha italiana. E o engraçado é que hoje as pessoas, quando vai comprar, que é? Fala, que é isso? Mas foi a minha pergunta pra ela. Ela falou, vou fazer palha italiana. Eu falei, que é isso? Eu não sabia. E aí fez a primeira vez, não saiu tão legal, mas ficou bom. E foi fazendo. Hoje já tem um molde de fazer, já tem toda uma preparação, já sabe o que usa, os ingredientes, sabe? E Deus tem abençoado, porque foi uma estratégia que Ele deu que tem surtido efeito, tem ajudado, né? Então o empreendedorismo hoje, no quesito nosso casamento, é algo que tem ajudado muita gente e pós o casamento vai continuar ajudando, por quê? Aquilo que a gente gastava com o casamento, talvez a gente não vai gastar mais, porém vai ter as outras contas, vai ter as outras coisas que nós precisamos manter, casa, despesa, diversas coisas. Então isso vai ser a forma e o meio de também nos auxiliar na nossa renda, de nos ajudar, né? Mas além disso é uma coisa que a gente gosta, né? O Fabrício ele já trabalha com vendas na vida dele profissional. E aí, quando ele veio com a ideia de vender as gravatas, começou de uma outra forma. A gente teve uma conversa um dia e ele falou assim, nossa, mais pra frente a gente pode pensar em abrir uma loja, né, de roupa, de alguma coisa assim. Você conhece muita gente, você vai em agenda, então às vezes você usando algum tipo de roupa, as pessoas vão querer comprar. Conversamos assim aleatoriamente, a gente ainda não tinha começado a planejar as coisas pro casamento. E aí, pouco tempo depois, ele veio com a ideia das gravatas. E na mesma semana foi a ideia que ele deu de fazer alfajor, né? E eu falei, gente, eu nem gosto de alfajor. Não vou fazer uma coisa que eu não gosto nem de comer. E o mais engraçado é que ele falou que foi estratégico e foi realmente, gente. Aí ele fez a pergunta, o que é palha italiana? Eu aprendi no YouTube. Antes de eu fazer a primeira vez a palha italiana, eu nunca tinha feito na minha vida. Eu olhei lá o vídeo e falei, eu consigo fazer isso aqui. E aí eu fiz, aí saiu bom a questão do gosto, mas o molde eu ainda não conseguia fazer certinho. Cortava na faca, cortava torto, pequeno. Saiu todo, né, bagunçado. Aí depois de uns dias eu comprei mesmo o molde pra cortar e aí a partir daí eu comecei a realmente focar naquilo ali. E era literalmente algo que eu não me imaginava fazendo. Não me imaginava fazendo doce pra poder casar. Não porque eu não gosto, porque eu já fazia sobremesa em casa, eu tinha muito costume de final de ano, festa de família, eu sempre fazia mousse, fazia as coisas, mas assim, nunca imaginava que eu ia vender doce, realmente. Então foi uma estratégia, mas assim, hoje a gente criou um amor por isso. Eu faço assim, é cansativo, porque teve vez lá no começo que a gente ficava até 2, 3 horas da manhã fazendo doce e eu trabalhava ainda na época e eu levantava no outro dia 6, 7 horas e ia trabalhar, trabalhava o dia inteiro, ia pro culto à noite, aí quando chegava às vezes tinha que cortar doce ainda, porque bem no início ali, e você vê que foi realmente estratégia de Deus, bem no início ali tinha semana que a gente vendia mais de 150 doces. A gravata era literalmente comprar, né, e vender.
só que o doce tinha todo o trabalho de fazer, deixar gelar, depois cortar, colocar no pacote e tal. Então, assim, demorava muito. E aí eu ia dormir quase todos os dias, tanto eu quanto ele. Às vezes ele chegava da faculdade e ia lá me ajudar. E a gente ficava até 2, 3 horas da manhã acordado fazendo doce. E ali no começo, assim, realmente foi aquela loucura, que a gente não sabia o que fazer. Se ia pra igreja, se fazia doce, se ia... Era uma coisa louca, gente, mas assim, foi muito... Eu encaro isso como um testemunho hoje, porque foi uma estratégia que surgiu do nada, era algo que eu não imaginava fazendo e não sabia fazer. Fui atrás, me empenhei em aprender e em fazer, e hoje é algo que a gente realmente gosta de fazer. Então, acho que depois do casamento, a gente pretende manter, e algumas pessoas me perguntaram isso também. Olha, você vai continuar vendendo doce depois do casamento? Eu falo, olha, gente, talvez não com a mesma frequência, mas se vocês pedindo, eu posso fazer da mesma forma. Glória a Deus. E chegando lá na frente, vocês vão mulher falar, valeu a pena, hein? As madrugadas que a gente ficou fazendo doce. Cansativo, mas olha... Engraçado que das gravatas também, só pra complementar, a primeira vez que a gente pediu o quê? Umas 30, 40? Acho que umas 50, mais ou menos. Por volta de umas 40, 50 gravatas. E eu falei, meu, pra que eu vou vender isso? Como que eu vou vender isso? Quem vai comprar isso? Beleza, nós estamos no meio cristão, as pessoas usam gravata, tá? Mas como eu vou chegar? Como que eu vou apresentar? Como que as pessoas vão vir e vai comprar? Eu peguei de uma pessoa que eu nem conhecia, morri de medo de ser golpe. Sim. E eu falei, pô, o pouco dinheiro que a gente conquistou até agora, né? Porque a gente não começou com muito pouco dinheiro. Muito pouco mesmo. E a gente vê que foi Deus, e Deus honra propósitos, honra aquilo que Ele tem com as pessoas, quando a gente vê em pequenas coisas o Senhor agindo. Sim. A gente pegou, gastou do dinheiro que a gente... Primeiro começou que a gente ia guardar dinheiro. A gente ia só guardar ali numa caixinha, deixar acumular, render e tudo mais. Só que aí começou a ideia da gente tentar fazer de uma maneira que nos desse mais retorno, né? Que é a ideia dos doces, das gravatas. Aí a gente pegou desse valor para investir. Porém, eu falei, meu, se for golpe, a gente vai perder tudo o que a gente já tinha guardado aqui. E eu fiquei muito receoso, muito. E eu conversava com ela, tanto que eu tinha achado um e o pessoal parou de responder do nada, mas não tinha fechado com eles ainda. Eu falei, graças a Deus, isso aqui a gente já nem fechou, porque senão já ia tomar um prejuízo. Aí fizemos esse primeiro pedido. Cara, por incrível que pareça, vendeu de uma maneira que eu nem esperava. Muito rápido. Vendeu de uma maneira que eu falei, meu Deus, é o Senhor aqui, porque não tinha público praticamente. Eu não vou em tantas igrejas. Eu não tenho muito convívio com muitas pessoas. Não conheço tantas pessoas assim como ela conhece. E o público dela é mais feminino. Porque é moça, canta, é mais feminino. O meu é mais masculino. Amigos, né? Igreja, congregação. Então, pô, ela vender gravata talvez não vai ter um maior alcance. Não vai ter tanto impacto do que ali os doces. E o Senhor foi dando estratégia, né? E aí a gente pegou uma vez, aí deu certo. Falei, pô, vamos tentar de novo? Vamos pegar um pouquinho mais agora? Vamos ver como que vai ser? E pegou, e foi saindo, e foi saindo. Aí mudou, que a gente mudou esse fornecedor e pegou um lá na Bahia. Aí surgiu de novo o medo. Putz, velho. Lá na Bahia, velho. E agora, pra esse negócio chegar, será que vai chegar mesmo? Será que não é golpe? Né? E eu receoso, o cara fazendo chamada de vídeo, tirando foto. Só que eu falei, mano, eu sei como que funciona um golpe, pô. Se o cara tiver todo um cenário, tiver os negócios ali pra montar e mandar, vai dar um golpe e vai cair. Sim. Mas aí eu falei, Deus, se for do Senhor vai dar certo. Senão não vai. Aí fizemos o pedido chegou. Falei, pô, glória a Deus. Só que aí surgiu o medo de novo. Falei, pô, se o cara deu um golpe, talvez ele vai querer primeiro fidelizar a pessoa pra imaginar que numa segunda vez ele pode arrancar mais. Vou fazer, já tem confiança. Sim. Então, quando ele vier a segunda vez, aí sim eu dou um golpe. E eu fiquei com esse medo também, porque eu sou uma pessoa muito receosa com as coisas. Dá pra ver. Muito receosa. Ele é muito desconfiado das coisas. E eu desconfio e eu falo, será que tem alguma coisa por trás? Porque eu já fui uma pessoa muito maldosa. Então eu sei como que funciona a maldade de uma pessoa. Então hoje, por ser uma pessoa cristã insensível às coisas de Deus, eu entendo que a mesma situação que pessoas já passaram e que eu vi, presenciei e estava, eu também posso passar.
por uma ingenuidade, não porque eu sou besta, mas porque a gente é uma pessoa hoje diferente. Sim. Hoje a gente pensa com a mente de Cristo, a gente não pensa na maldade, a gente pensa em coisas boas, mas pessoas que não têm Cristo na vida vai pensar de uma maneira maldosa, né? Tanto que uma vez eu ia comprar um relógio e ia cair num golpe. E eu falei pra ela, falei, esse relógio que bonito, ó, tá barato e tal. Entrei em contato com a pessoa, só que eu comecei a suspeitar. Aí falei pra ela, e ó, a pessoa foi tão descarada, desculpa a minha palavra, que ela falou, ué amigo, tá com medo da gente dar um golpe em você? Não. Falou. Eu falei, eu nem respondi mais. Aí eu dei a desculpa, né? Não, minha noiva não deixou e tudo mais, né? Ela manda em mim. Tempos De depois... fato, eu não tinha deixado. Não, mentira, não. De fato, eu não tinha deixado mesmo. Porque eu falei, qual a necessidade de você comprar esse relógio? Nenhuma. Agora não é uma prioridade, mas não queria. Tá bom. Aí tempos depois, né? Eu fui entrar novamente no perfil dessa conta, nesse WhatsApp, e tinha caído. Os números sumiram. Tava sem nada. Eu falei, era golpe. Aí, né, voltando no nosso da gravata, aí Deus abençoou que a gente achou esse fornecedor lá da Bahia, né? A gente tem visto outros também, para sempre tentar trazer e passar uma mercadoria legal. E passar por um valor bacana também, para que as pessoas possam comprar. E eu falo para ela, a minha maior alegria não é a pessoa comprar, é a pessoa pegar, comprar, usar e indicar, porque mostra que a pessoa realmente gostou. E mostra que a pessoa realmente ela tem desejo de ajudar também. Não compra só, não, vou comprar só porque insistiu, porque falou, não. Comprar porque eu gosto, porque eu quero, porque eu preciso. Se eu não preciso, eu vou dar para alguém porque eu sei que a pessoa vai ficar feliz, porque vai gostar também. Então esse é sempre o maior intuito, né? Então, até ser engraçado isso, porque teve um culto que ele não tava. Eu falei, eu contei pelo menos uns 5 irmãos da nossa igreja. Veio perguntar. Que tava com a gravata aqui. Olha aí. E, então, assim, é interessante, às vezes, até na sede, às vezes chega da sede assim, às vezes olha e fala, eu conheço aquela gravata, né? Uma gravata que a gente vendeu. Então, assim, é interessante. Legal. Você fica feliz, que você fala, nossa, realmente as pessoas não compram e... só pra ajudar, né? Só pra diria ajudar, assim. elas realmente usam. Então é bem legal. Uma vez eu fiquei triste, mano. Eu fiquei triste que a pessoa comprou. Pô, mas você ficou triste, é dinheiro, mano, mas eu fico triste porque a pessoa não ia usar. Sim. A pessoa lá comprou, falou, mas eu não uso. Eu pego o dinheiro triste. Deu pro meu bolso mais triste. Fiquei feliz que teve a compra realizada bacana, mas pô, eu não vou ver aquela pessoa usar a gravata. Aí eu acho que até depois ela deu pra alguém, se eu não me engano. Foi no intuito, ele falou que ia comprar ele falou que acho que ia pra comprar ajudar pra a gente e ia dar pra alguém porque ele não usa gravata. Muito interessante, né? A gente for pontuar cada coisa, primeiro, vai empreender Deus no centro. Sim. Deus no centro. Segundo, propósito, né? Eu achei muito interessante vocês falando que não é vender por vender, mas não vai usar, né? Tem um propósito. Estou vendendo a gravata aqui, né? Tem algo. E é isso, Deus no centro, propósito e estratégia, muito interessante. Não é só empreender, né? Já gente não vender, aí anuncia, deixa lá, não é assim. O empreendedor cristão, né? Ele tem que entender todos esses pilares. Primeiro, Deus, estratégia, dedicação, porque nem ela falou, pô, a gente já foi dormir 2, 3 da manhã, para acordar no mesmo dia 8 horas. E às vezes nem consegue dormir ali na hora, porque tá com sangue quente, tá pilhado, e às vezes demora para dormir, mas tem que levantar. Porque aquilo não é o nosso ganha-pão. Aquilo não, a gente não depende daquilo para sobreviver. Aquilo ali é uma fonte de uma renda extra para poder ajudar no nosso casamento, né? E é tudo isso, esforço, né? Noites em claros, correria atrás de mercadoria, inúmeras coisas, né? Perfeito. Vamos pros últimos, acho que é o último. Aí a gente vai pro encerramento com uma reflexão. Amém. Certo? E eu quero... Meu Deus do céu, eu nunca fiz isso, tá? Mas eu vou pegar umas perguntas, não mais polêmicas, mas pela minha opinião. Né? Cada um tem a sua opinião, não vou falar que tem certo e errado. Polêmica, a gente gosta. Polêmicas, né? Vamos lá. Mas antes de começar, eu ia até... Meu Deus do céu, Fabrício, não sei se eu te mandei. Eu ia fazer uma gincana, brincando assim, quem é mais ciumento? Quem é mais aquilo? Eu perdi o negócio. Então não, mas pode perguntar. Mas eu não tenho de cabeça aqui. Quem é mais ciumento? Eu falo, ele. Eu já deixo Quem canta mais? Tô brincando. Bom, mas aí, uma parte 2, quando vocês casarem, vocês voltam aqui, conta o testemunho e a gente faz. Amém. Então vamos lá.
Eu queria perguntar para vocês como... Essa pergunta veio, eu adicionei, eu vi um corte do missionário Antônio Raul. E ele... Toda vez que eu falo do Antônio Raul, eu lembro de uma padece que ele veio, ele ficou Raul! Toda vez eu lembro disso. E aí ele, num corte, ele falava sobre cachê, né? E eu queria perguntar a opinião de vocês, como vocês enxergam essa questão do cachê? Cobrar para cantar, cobrar para pregar, eu vou por tanto, eu vou por isso, né? Eu, assim, já adiantando a minha opinião, e vocês podem opinar totalmente, né? Democracia aqui, misericórdia, né? Não é Xandão, né? Eu acho que se o pregador, assim, minha opinião, né? Perguntar assim, igreja, irmãos, né? Se vocês quiserem ofertar, né, um valor, amém, fica à disposição. Então não estipular, eu acho errado. Mas aí eu quero ver a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso, né? E aí corte para rede social, né? Vai fazer polêmico. Não, eu falei com o Fabrício até que eu gosto muito de falar sobre esse assunto e eu bato muito nessa tecla. Principalmente porque eu já atendo agendas há um tempo, né? Antes de eu me afastar, eu atendia já e agora também. E acontece muito de algumas pessoas entrarem em contato comigo e eu falo pra ele que eu me sinto extremamente constrangida quando isso acontece. Você entra em contato comigo, Poliana, eu queria te trazer aqui na igreja e tal. Quanto que você cobra? Isso me incomoda demais. Muito, 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 sempre me incomodou. Por quê? Eu nunca cobrei, né? Eu já deixo claro isso aqui pra, sei lá, alguém que tá vendo aí e às vezes acha, nunca cobrei e nunca achei certo cobrar. É como você acabou de falar, a questão da oferta, se a igreja pode ajudar o irmão, pode contribuir. Por exemplo, eu não tenho carro e geralmente eu falo, irmã, eu não tenho como chegar, porque eu não tenho carro e dependendo da localidade, se alguém puder vir me buscar ou mandar o Uber, pra mim eu acho que é o mais fácil. Se vocês puderem ajudar. Mas se vocês não puderem, é porque já teve questões assim, de algumas pessoas me chamarem e a igreja ser literalmente muito pequena e sem entender também, né? Não tem aquela estrutura toda. E até aconteceu, esses dias atrás eu fui pregar numa igreja que realmente era uma igreja, era um ponto de pregação. E ela falou, não, tudo bem, meu esposo vai te buscar com a minha filha. Eu falei, minha irmã, é só isso. Não precisa de mais nada. Você não quer oferta? Não, irmã, não quero nada. Se tiver como eu chegar e voltar pra casa, tá ótimo. Pode ficar em paz. Então, assim, eu acho que essa questão do cobrar, eu falo, como que você vai cobrar com uma coisa que nem é sua? Você ora e é Deus que vai te capacitar, vai te dar a palavra. Se não fosse Deus que tivesse dado o fôlego de vida ou o dom do louvor, você não seria nada. Aí vai cobrar. Vai cobrar, não faz sentido. Aí eu falo assim, nem famoso, inclusive famoso é uma coisa que eu falo assim, gente, cobrar um cachê de dar fulano pra vir aqui na igreja é 20 mil. E aí eu acho mais besta ainda quem paga. Mas porque eu falo assim, gente, é umas coisas absurdas. E assim, a gente costuma brincar, né? Às vezes algumas pessoas que tem mais. Que a gente tem mais proximidade, falam assim, a Poliana pode vir cantar aqui na igreja e a gente zoa. Irmão, ela vai por tanto, você tem que mandar um Uber, eu quero uma mesa com frutas e não sei o que, eu fico zoando, né? Mas assim, nunca tive disso, gente. Eu acho realmente algo bem constrangedor. Eu trabalho agora na regência e meio que secretária dos jovens. E às vezes eu entro em contato com algumas pessoas para poder agendar. E aí há um tempo atrás eu entrei em contato com uma pessoa e ela falou para mim, eu só consigo ir, tem que cobrar, eu não lembro o valor exatamente, eu cobro tanto porque eu levo os músicos. E aí eu falei, não é um valor absurdo porque ela vai dividir entre os músicos e eu entendo que cada um precisa da sua condução, só que nesse momento o caixa dos jovens não tem esse recurso. Então é você entender se a pessoa está cobrando porque ela realmente cobra por agenda ou irmã, tem a questão do deslocamento, eu levo músicos e os músicos também vão se deslocar e a gente precisa reembolsar esse valor para eles. Até então eu entendo. Mas a questão de realmente estipular um valor para você ir até a igreja, para mim, eu não aceito de forma alguma. E falo até lá na igreja, às vezes eu falo assim, não, se mandou mensagem, a pessoa falou, eu vou por tanto, você fala assim, então Deus te abençoe, fica para uma próxima, porque aqui você não vem. Eu não chamo. De graça receber, de graça dar. Tá bom, próxima pergunta. Mas eu acho isso coerente porque eu falo por mim, né? Como eu retornei 2 anos, faz 2 anos para a igreja, a gente tem começado a receber alguns convites. Tem começado a ter algumas oportunidades por bondade de Deus. Quando alguém chama, agora já é um costume meu, porque no começo eu era um pouco mais leigo com isso. Eu só ia, não pedia ajuda na locomoção,
não falava se alguém podia me buscar, eu só ia, porque aquela vontade de falar de Jesus, sabe? Aquele desejo de poder falar assim, agora eu tenho uma oportunidade, eu posso ministrar uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Então não tinha muito isso. Com o passar do tempo, a gente vai criando uma certa maturidade espiritual, né, na obra, e a gente entende que nem tudo a gente consegue fazer por força própria. Então, que nem ela falou hoje, se a gente recebe um contato, eu queria chamar o irmão para ministrar aqui, e o irmão consegue vir, eu consigo, irmã. Eu não estipulo valores, mas eu só peço ajuda na locomoção, né? Se puder pagar um Uber pra gente chegar ou alguém vir buscar, sem problemas. E agora, né, a gente tem um material, que é as gravatas e as palhas italianas que a gente faz também, que é os doces para poder vender. Então eu falei, a gente tem um material, se a gente puder levar também, ajuda a gente, já que a gente não cobra nenhum custo. Agora, se a pessoa falar, não, mas tem algum valor de oferta? Não, irmão, a gente não cobra. Se o irmão sentir no coração e não for prejudicar vocês, a gente recebe de bom grado, né? Mas não é aquela coisa, não, eu quero tanto, eu preciso de tanto. Diferentemente, a gente não pode citar nome por coerência, mas a gente sabe que acontece muito, tanto que ela fala, tem empregador que cobra 20 mil de cachê. Cobra porque tem, desculpa a palavra, tem besta que paga. Tem besta que paga. E por essas pessoas pagarem, por isso que tem esse mercado gospel corrompido. Que as pessoas pagam justamente para nascer mais pessoas assim. Ah, fulano cobra, então eu vou começar assim, vou cobrar pouquinho, depois vou cobrando mais e tal, e depois vai cobrando valores que tem isso, cara. Pô, é culto de oração. Ah, vou pôr uns R$100. É culto de oração, é mais fraquinho. Ah, culto de quinta, já tem mais gente, é uns 350. Culto de domingo, os irmãos costumam me dar X valor. Pô, pelo amor de Deus, velho. Como é que isso, velho? Você fala, ó, irmão, a gente pede ajuda na locomoção pra gente chegar, amém. Se os irmãos puderem dar uma oferta, amém também. Mas não é tipo lá, se os irmãos puderem dar uma oferta de X valor, a gente consegue ir. Pô, não é assim que funcionam as coisas. Não pode. Isso é errado, não tem base bíblica. Falar, mas fulano de tal era sustentado pela igreja, isso, aquilo, tá. Mas você fez metade das coisas que fulano de tal fez? Você foi para quantas viagens missionárias? Você ganhou quantas vidas para Jesus e acompanhou aquelas vidas? É algo que acontece nas igrejas. Ah, foi lá, fulano de tal pregou, 5 vidas, aceitou Jesus, 10 vidas. Tá, dessas vidas quantas ficaram? Quantas teve um acompanhamento? Quantas realmente entenderam a mensagem que foi ministrada? Não é só dinheiro. Sim. Não é só dinheiro. Eu costumava dizer que esse povo vai prestar conta com Deus. Aí meu chefe, também aqui da igreja, a gente conversa, e aí ele falou pra mim, não é só quem cobra não, é quem paga também vai prestar conta. Exatamente. Aí eu fui com a Priana, você falou agora, quem paga também. Porque mantém, né? Essa mania feia. Se não tem quem paga, não. Vira costume, né? A pessoa cobrou uma vez, alguém pagou, já ela era. vai achar uma brecha e falar, já que um pagou, acho que outro pode pagar Todo também. lugar praticamente que for, ela vai cobrar. E assim, eu realmente, é uma coisa que desde de adolescente eu ouço falar, né? Porque eu sempre fui muito envolvida ali dentro do ministério. E aí eu ouvia falar essas histórias e falava, gente, não é possível que eu tô vendo uma coisa dessa, não. Tem. Porque quando a gente começa a assumir um papel de estar mais à frente, fazer contato com pessoas, conhecer pessoas, a gente vê que realmente isso existe, cara. Isso realmente existe de verdade. Pô, e é chato. Às vezes pessoas próximas a nós, que a gente conhece e tem um carinho, uma admiração, a pessoa também cobra. Ou a pessoa fala, ó, por tal valor eu consigo ir, sabe? E é complicado. Pior de tudo que eu falo assim, é quando eu vejo alguma igreja que você sabe que não é uma igreja que tem aquela estrutura para pagar. E aí você ouve às vezes um líder, alguma coisa assim, falando, eu paguei tanto para fulano vir aqui na igreja. E eu falo, como? Como tem a capacidade de tirar da igreja, literalmente, do caixa, de alguma coisa, um valor desse para poder pagar alguém, né? Ao invés de investir em uma outra pessoa. E assim, hoje em dia nós conhecemos, né, um bom número de pregadores que realmente são sérios, que levam uma vida com Deus mesmo, de verdade, que não cobram. Que realmente, assim, você vê que a pessoa às vezes não trabalha, mas é como o Fabrício falou, leva material, a igreja ajuda na locomoção e Deus abençoa da mesma forma e prospera o ministério dessa pessoa. Agora, realmente, a pessoa fazer daquilo ali como se fosse um emprego,
Fora alguns que levam material e ainda cobram. A manutenção do meu ministério. Aqui, mano. Mano. Mano, é manutenção. Manutenção é o joelho no chão, meu irmão. Vai orar. Você tá maluco. É a gente combater isso, né? Misericórdia. Seguir assim, que o Senhor nos conserve. Né? Que Deus nos conserve, né? Tô quase cobrando também. Acho que eu vou começar a cobrar, seria uma boa. Começa depois que sair daqui. Porque aí eu faço o quê? Eu pago meu casamento. Começar a cobrar. Eu falei, não, eu vou começa a casar cobrar. agora, então eu preciso de um valor maior, assim, né? Meu Deus. Bom, e aí acho que a última, eu coloquei assim, o que diriam para quem pensa, né, que estar no púlpito ou cantar é status, não responsabilidade, né? Eu acredito que tem bastante, né? Existe muito. Né? Só canta por status. Olha, eu vou contar uma coisa que me ocorreu, né? Eu falo assim que foi até um dos motivos que também me levou a me afastar de Jesus. Quando você perde o propósito e o foco e esquece que o lugar onde você pisa é santo e que tudo que você tem foi Deus que deu. Houve uma época em que eu comecei a atender muito convite, um pouco antes de eu sair da igreja. E eu atendia praticamente quase que todos os dias da semana, basicamente, eu atendia. E chegou um momento que virou automático aquilo, porque, assim, cantar, né, eu ensaiava o hino, ia lá na igreja, cantava, e não que você estava vivendo uma vida pecaminosa, mas já não tinha aquela questão da intimidade com Deus, do desejo, da alegria de estar ali. Fazia porque, já me conhece, já me chamou, e é legal ter o nome, ser conhecido e tal. E aí você começa a se iludir com uma coisa que não tem nada a ver. Então, assim, um pouco de eu ter saído da igreja também foi por conta disso, porque você vai se distanciando. Quando você coloca a sua agenda acima da intimidade que você tem com Deus, você já literalmente perdeu o temor e tudo. Porque você colocar aquilo ali, porque as pessoas agora me conhecem, porque eu sou alguém, nossa, conhecida, eu canto não sei aonde, eu já preguei não sei aonde. Isso daí não te dá nada além do que simplesmente ali minutos no feed ou minutos de fama que as pessoas vão te aplaudir, vão bater nas suas costas e depois você vai virar uma outra pessoa comum, né? Que é basicamente isso. Então, tem muita gente hoje, e jovem, que às vezes se ludibria com isso, que acha lindo, e eu já ouvi pessoas falando pra mim, nossa, mas você agora, você cantou na sede, você canta no vocal da 1 para 10, eu falo, continuo sendo a mesma pessoa, continuo sendo pecadora que nem você, continuo precisando da graça de Deus que nem você, e não é mérito meu, isso é porque Deus quis, e na hora que Deus quiser me tirar de lá, Ele vai tirar e pronto, acabou. Então é entender que eu falo para as pessoas também sobre essa questão, nós somos regentes, e é uma coisa que eu e o Fabrício sempre conversa muito, a gente tem que vigiar em tudo, no que fala, no que veste, no que anda, porque é uma responsabilidade. Quando as pessoas entendem que o status, ela também te traz um peso, da questão de que você vira um exemplo, você vira um produto e uma imagem. Qual é a imagem que você está vendendo? E o que você está passando? Você realmente está passando a mensagem de Cristo através da sua postura, do seu comportamento? Porque isso também vai ser cobrado. A gente acha muito bonito hoje em dia ter o nome em outdoors, em coisa assim, mas e a responsabilidade mesmo do dia a dia com Cristo, as pessoas já deixaram de ter. Então, é algo que eu levo para mim. Eu coloco muito isso. Que, acima de tudo, é a responsabilidade com Cristo. Minha responsabilidade maior é com Cristo e com a mensagem de Cristo que eu estou levando. Seja através do louvor, seja através de uma palavra. Então, hoje em dia virou muito banal. Às vezes você vê pessoas correndo atrás disso. Jovens que, nossa, eu não vejo a hora de eu também estar pregando e voando para lá e para cá. E eu falo, mas qual o sentido de tudo isso? Se o final não for para honra e para a glória de Deus, se não for para ver pessoas realmente tendo vida transformada. Virou realmente um mercado, porque as pessoas acham bonito ter fama, ter status, mas não acham mais bonito realmente carregar a mensagem verdadeira do Evangelho. É porque estar é mais importante do que ser, né? Eu estou em tal cargo, eu estou à frente de um trabalho, Tá, mas e o que tem? Você está ajudando alguma vida? Você está edificando alguém? O nome do Senhor está sendo glorificado? Você está fazendo com que isso te promova ou promova o reino? Você pegar no microfone e subir num púlpito para pregar a mensagem de Deus, você tem que entender que você está falando com almas e pessoas que precisam de uma mensagem diretamente do céu. Você não pode falar o que você acha, o que você quer, um desabafo. Púlpito não é para isso. A igreja não... Hoje, né, existem, infelizmente, palanques. Existe
shows gospel. Tem algumas igrejas perdendo essa identidade, o sentido do que realmente é o valor de levar a mensagem de Deus, sabe? Realmente a importância de um louvor para a vida de alguém. E as pessoas fazem disso como um status, falam, não, eu canto em tal lugar, minha voz é assim. Tá, e se Deus tirar a sua voz? Você vai fazer o quê? Não vai fazer nada. E se Deus tirar ali a revelação da palavra? Você vai pregar o quê? Não vai pregar nada. Então, se não for a graça, né? Crescer na graça e no conhecimento. Você crescer no conhecimento para que a graça faça o nome do Senhor seja glorificado. Então, status não vale a pena. Porque é o que a Poliana falou. Quando você está muito em evidência, qualquer coisa que acontece, as pessoas vão ver. Se você está muito ali nos holofotes, está muito ali visível, as pessoas vão olhar tudo. Seja uma roupa, seja o que você fala, o que você faz. Então você fica muito visado também. Isso é um risco muito grande, que as pessoas correm e não percebem. Falam, eu quero estar, eu quero ser visto. Tá, mas com isso também vem um outro lado. É igual a questão do cargo. A pessoa quer o cargo, mas não quer a carga. Então, pô, pra que você quer o cargo? Só pra se mostrar? Sabe, não faz sentido. Tem que entender realmente o propósito de cada coisa, né? Então isso é muito complicado, é muito arriscado entrar nesse mundo de status, de glamour, de visibilidade. É tudo por ele, né? Pra ele. Eu vi um corte do Malafaia. Pô, abençoado Deus. Ele tava falando, né? Aí ele disse assim que quando você prega, ou você canta, ou você faz, né, cumpre as suas responsabilidades na igreja com o objetivo, eu estou trabalhando aqui, né, mas eu quero um carro, eu estou trabalhando porque Deus vai me abençoar, estou trabalhando, perde a centralidade do evangelho, né? Não é fazer para ter, né? Assim, eu vou fazer para Cristo porque eu vou ter de volta, então tirar, né? A gente tem que desconectar isso. É consequência, né? Você faz automaticamente, Deus ele retribui, porque Deus não é Deus de troca nem de barganha, é Deus é o Deus que entende, que fala, olha, ele está fazendo por mim, eu vou fazer por ele. Ele está cuidando das minhas coisas, então eu vou cuidar das coisas dele como se fosse minha. Porque é entregar nas mãos dele, falar, Senhor, eu estou fazendo pelo Senhor, não é para mim. Então, que o Senhor receba o que eu estou te entregando, o que eu estou fazendo, né? E automaticamente o Senhor vê ali bondade, vê, sabe, a caridade, vê o desejo sincero. Deus fala, eu vou honrar, porque não está fazendo para vanglória. Não está fazendo para se amostrar. Não está fazendo porque quer reconhecimento. Mas está fazendo por mim. Isso é o que Deus verdadeiramente reconhece e retribui, né? Perfeito. Vamos agora para o último tema, que é vida a dois com propósito. E eu queria perguntar para vocês o que vocês admiram um no outro. Oh. Que fofinho. Momento da emoção. Olha, uma vez, acho que foi até a minha tia que perguntou isso no almoço, né? A gente estava almoçando em casa e ela falou, eu queria saber o que você admira, o que você mais gosta do Fabrício. E aí eu falei pra ela que era a sensibilidade dele. Porque eu sou uma pessoa um pouquinho mais bruta, sou a mais brava, assim, da relação. Aquela pessoa um pouco mais difícil de demonstrar sentimentos. Só concordo. Né? Não, mas ele sabe, eu sou uma pessoa mais difícil de demonstrar sentimentos e ele é aquela pessoa sensível. E quando eu falo de sensível, é sensível em todas as áreas. Da mesma forma que ele é sensível para as coisas de Deus, ele é realmente sensível no dia a dia. E até no meio dessa sensibilidade, ele me ensinou a ser um pouquinho mais sensível nas palavras, porque eu sempre fui uma pessoa muito assim, direta e reta. Então, bateu, levou, entendeu? E aí, com ele, começando a me relacionar com ele, eu tive que começar a ponderar mais o jeito que eu falava. Que às vezes ele até fala, pra que falar ríspido desse jeito? Porque às vezes você nem percebe, eu já tenho esse meu jeitão, então às vezes eu falo alguma coisa assim, do nada sai aquele pá, como se eu estivesse dando uma patada, mas não é. É porque é realmente o meu jeito de ser. Então, eu tenho aprendido a ser um pouco mais sensível com ele por conta disso. É uma coisa que eu admiro muito, porque ele consegue ter uma sensibilidade assim que eu não tenho para umas coisas que às vezes eu falo, gente, será que eu sou uma pessoa tão ruim assim? Porque não é possível. Então, acho que o que eu mais admiro mesmo é a sensibilidade dele. É algo que realmente me admira muito. A minha admiração por ela foi criando em mínimos detalhes, né? Vendo a pessoa cuidadosa que ela é, responsável, a pessoa zelosa, tanto pelas coisas de Deus, tanto pelas coisas dela. E isso me chamou muita atenção.
atenção, né? Quando você está conhecendo uma pessoa, você tem que ver muitas características dela. A gente sabe que existem defeitos, tá? Mas existe uma balança, e eu dou esse exemplo para ela. Porque as coisas boas não podem ser inferiorizadas pelas coisas ruins. As coisas boas sempre vão estar aqui. Às vezes as ruins estão aqui porque elas não estão em evidência. O que seria algo ruim? Sei lá, talvez o momento que você não está bem. Aí isso se eleva, tá, mas as coisas boas não diminuem, elas continuam aqui. Elas estão no mesmo lugar de sempre. É você lembrar que, pô, existe coisa boa, então vale a pena, sabe? Existe coisa que me faz querer estar aqui. Isso daí é um mínimo detalhe, isso daí a gente ajusta, isso daí a gente ajeita, a gente conversa, né? E são coisas que a gente vai aprendendo no decorrer da relação. Então, todo o cuidado que ela tem dentro de casa, com ela mesma, de questão espiritual, questão comigo também, né? O cuidado que ela tem comigo, isso me chamou muita atenção, né? Agora uma coisa que eu admiro também nela é o cabelo, eu gosto muito do cabelo. Ai, esse cabelo já é até motivo de briga. Coloca trança, pra quê colocar esse negócio? Aí alisa o cabelo, pra quê fazer isso no cabelo? Besteira. É desse jeito. Não precisa. Deixa assim, tá bom demais. É isso aí. Gente, agora pra gente finalizar de vez e encerrar, eu quero que vocês façam uma palavra final. Que palavra final, né, eu coloquei, que vocês gostariam de deixar para outros jovens que desejam viver um relacionamento com propósito? Uma palavrinha aí. Acho que, acima de tudo, antes do relacionamento você ter uma vida com Deus. É você realmente ter um propósito seu, próprio com Deus, porque Deus vai te aproximar de uma pessoa que tenha o mesmo propósito que o seu. Antes de eu namorar o Fabrício, eu já era uma pessoa com propósito. Qual era o meu propósito? Servir a Deus. Realmente ter uma família que fosse estruturada e que realmente servisse a Deus, que pudesse levar a mensagem, alguém que me acompanhasse no ministério, alguém que realmente fosse me ajudar, me apoiar. Então, antes do relacionamento, eu falo isso porque às vezes os jovens entram num relacionamento totalmente conturbado, porque não tem um propósito. Tenha um propósito de vida. Entenda quem é você em Cristo antes da sua relação com outra pessoa. Então, realmente, ter propósito fora do relacionamento vai te levar para um relacionamento com propósito. Não adianta você tentar entrar numa relação procurando um propósito. Não. Ache o seu propósito antes de entrar numa relação. Tenha uma vida com Deus, de intimidade com Deus, e isso te levará a viver um relacionamento com propósito. Eu costumo dizer, né, claro que tudo isso daí que ela falou é importante, mas eu entendo que antes de você ter um relacionamento com alguém, primeiro você precisa conhecer essa pessoa, no sentido amizade. Por quê? Se você já começa se relacionando com uma pessoa, você está se relacionando pelo sentimento, pela sensação. Você não está se relacionando por quem a pessoa é. Eu acredito que, e tenho a convicção disso, o nosso relacionamento se deu muito bem, deu muito certo. Até hoje a gente tem um bom convívio e relação, porque antes da gente ter uma relação sentimental, né, a gente teve uma relação de amigos. Então um amigo compartilha uma coisa com o outro, um amigo ajuda o outro, incentiva o outro, conversa com o outro. E a amizade tem que ser um elo dentro de um relacionamento. Tem que ser uma das prioridades dentro de um relacionamento, é a amizade. Você entender que a sua companheira não é só sua esposa, sua namorada, sua noiva, é sua amiga. Além de todas as pessoas, ela é sua amiga. Além de tudo, ela está ali do seu lado como uma amiga, né? O seu companheiro é o seu amigo, né? É o seu conselheiro, é o seu ajudador. Então vocês têm que entender que a amizade também é muito essencial. Tudo começa a partir de um bom relacionamento, vai começar por uma boa amizade. A gente vê muitos casos que pessoas se relacionaram, namoraram, casaram porque eram amigos. Era da mesma igreja, já se conhecia. Por quê? Tinha um vínculo. Já tinha um convívio, já conhecia a pessoa, sabia como que a pessoa era. Como que eu vou pegar do nada uma pessoa que eu nem conheço? Ah, achei bonita, achei legal, gostei. Vou me relacionar. Tá, mas e os outros pesares? Você não sabe como que é o cotidiano da pessoa. Você só vai conhecer no decorrer do relacionamento. Mas a ansiedade, a pressa das pessoas de querer ter alguém, querer estar com alguém, faz com que ela se segue para esse sentido, né? Não estou descredibilizando nada que a Poliana falou, mas eu entendo que a amizade é algo essencial dentro de um namoro, dentro de um relacionamento. Porque se você não tem uma boa amizade com seu companheiro, seu relacionamento não vai ser bom. Não vai. E
a amizade tem que vir primeiro que o relacionamento. Porque você vai conhecer a pessoa, você vai entender a pessoa vai te conhecer, a pessoa vai te entender. Então a amizade é muito essencial. Deus como centro, Deus na frente, amizade, respeito, cordialidade, sabe, carinho, zelo, porque é necessário para que o relacionamento seja um relacionamento verdadeiramente abençoado, né? E um relacionamento bom. Perfeito. Glória a Deus. Foi isso. Finalizamos por aqui. E pra gente, antes de encerrar mesmo, uma palavrinha final aí para os ouvintes. Um beijo assim pra mãe, pro pai. O namorado que tá aqui, mas... Vou dar um beijo pra minha família. Ô, Não, é realmente agradecer. Eu agradeço primeiramente a Deus. Eu acho que eu nunca me imaginei num cenário de estar contando um pouco da minha história, falando um pouco da gente em algum lugar. Então eu agradeço a vocês pelo convite também, por nos dar espaço, por dar voz, né, a ouvir a gente. E para aqueles que nos ouvem, que você seja edificado por tudo que a gente falou aqui, que você leve isso como conselho para a tua vida, como que leve isso como algo bom, para que leve para frente, para que realmente o nome do Senhor seja glorificado. Um beijo a todos os meus amigos que vão assistir aí, viu? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. Gratidão a Deus, né, pelo privilégio, por estar aqui, né, poder partilhar um pouco da nossa história, um pouco do que a gente tem passado, um pouco do que a gente passou. Quem é melhor um pouco, né, o Fabrício, quem é um pouco melhor a Poliana, para que as pessoas entendam, porque às vezes as pessoas têm uma visão de falar, Fabrício tem cara fechada, fica lá na sede com cara fechado. Não, gente, é porque não pode ficar de gracinha com todo mundo, Então, não pode ficar de sorrisinho, não pode ficar, sabe, panguando assim, né? A gente tem que entender que a gente está ali na casa de Deus, na casa de Deus tem que ter uma postura, né? Mas depois do culto é conversa, vamos um pós-culto, vamos, sabe, se descontrair. Mas é muito legal, né? A gente é uma pessoa assim como vocês, gente da gente. Agradecer pelo convite, né? Que foi feito também pelo Thiago, Rafael. Não cobrei, tá, gente? A gente não cobrou pra estar aqui. Só tinha que comprar 30 gravatas, tô brincando. E Deus é bom em tudo, né? E comprem nossas gravatas e doces. Como é que é o Instagram? Fala o Instagram. O Instagram é o King do Nó, né? Que a gente posta lá as gravatas, camisa social, a gente tem cabide de gravata também, né? Tem grampinho de gravata também, tem umas coisas bem legais, né? A gente sempre faz promoção, tem também brinde, diversas coisas. Acompanhe a gente lá, King do Nó. Perfeito, é isso, Rafael. Finalizamos por aqui. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Sábado que vem tem mais. Vamos finalizar. Rádio NEPEF. Conectando vidas. Glória a Deus. Até o próximo sábado.